Muito obrigada, senhor presidente. O projeto da senadora Vanessa Graziotin pretende instituir um novo piso salarial nacional para os professores do Magistério Público da Educação Básica. Vamos direto à análise do projeto. A Constituição Federal inclui no inciso 8º do artigo 206 o piso salarial profissional nacional para os professores da educação escolar pública entre os princípios do ensino nos termos da lei federal. O piso, instituído pela Lei 11.738 de 2008, é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público de Educação Básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Considerando os baixos salários que historicamente têm sido pagos ao magistério no Brasil, a implementação do piso foi um grande avanço que permitiu maior valorização desses profissionais. Esse novo patamar, espera-se, terá impacto na atratividade da carreira e na melhoria da qualidade de ensino. Apesar disso, além de serem muitos os entraves para a consolidação do piso como política pública nos estados e municípios, ainda está longe de ser cumprida a meta 17 do Plano Nacional de Educação, instituído na Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, segundo a qual os profissionais do magistério nas redes públicas de educação básica devem ser valorizados de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. O PLS número 114 de 2015 busca justamente avançar mais no sentido de oferecer aos profissionais do magistério uma remuneração digna e condizente com o papel que desempenham, ciente de que há limitações orçamentárias que poderiam impedir o cumprimento por alguns entes federativos de um piso mais elevado. A iniciativa da senadora, ao mesmo tempo em que trata de aumentar o piso, limita o piso a 90% do maior valor pago atualmente por um ente da federação, que corresponde a R$ 2.743,65. Ademais, além de prever a integralização progressiva desse novo piso até 2018, para facilitar sua implementação, a iniciativa incumbe à União, durante 5 anos, a responsabilidade financeira pelo pagamento da diferença entre o piso salarial profissional em vigor e o que deve ser instituído pela lei decorrente da aprovação do PLS 114 de 2015. Passados esses 5 anos, a complementação da União, que deverá ser feita nos moldes do inciso 6º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, limitar-se-á aos casos em que o ente federativo, considerando os recursos constitucionais vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor mínimo fixado. Observa-se, pois, que a proposição em análise está também em consonância com a estratégia 17, meta 4 do PNE, segundo a qual deve ser ampliada a assistência financeira específica da União aos entes federados para a implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional. Por fim, consideramos meritório que o PLS não tenha simplesmente criado despesas sobre os cofres públicos, mas que tenha previsto um esforço da Receita da União através da destinação de 5% da arrecadação das loterias federais, esportivas e específicas de números ou símbolos administrados pela Caixa Econômica Federal, para o custeio de parte da despesa com a complementação dos salários dos professores da educação básica. Em tempos de crise, quando se buscam ajustes fiscais, aumento de receitas e contenção de despesas, parece-nos sensatos que a iniciativa de aumento do piso tenha sido acompanhada de previsão de verbas para fazer frente a essa obrigação. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 114 de 2015 do Senado Federal. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer que esse projeto, o mérito dele é muito importante. Nós temos aí em todo o Brasil a desvalorização salarial dos nossos professores
São em muitos estados brasileiros, em muitos municípios, professores entrando em greve por conta da desvalorização salarial, da condição de vida digna para desempenhar um papel tão importante que é na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Alguns aqui poderão questionar a questão do recurso, mas aqui a senadora Vanessa está prevendo, né, que a destinação de 5% é para ajudar a União, os estados e municípios da arrecadação das loterias federais. E eu gostaria que essa questão específica, financeira, fosse mais discutida na Comissão de Assuntos Econômicos e que o mérito aqui de valorizar a educação pública em nosso país, de valorizar os nossos professores, de buscar o cumprimento da meta 4 do Plano Nacional de Educação, pudesse ter a compreensão dos nossos senadores e fosse aprovada aqui na Comissão de Educação. E essa discussão mais em relação ao financeiro, a questão dos 5% da arrecadação da loteria, que pudesse ser discutido mais aprofundadamente na CAI, onde terá discussão em caráter terminativo. Muito obrigada. Muito bem, senadora. Coloca em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir. Pela ordem, para discutir, senhor presidente. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente, eu não vou entrar no mérito do projeto, é mais do que meritório, nós sabemos aí a dívida que temos com os professores nesse país. Um país que se quer dizer democrático não pode fazer o professor ficar à míngua, como é o que acontece hoje no Brasil. Mas eu queria só tecer algumas considerações em relação ao projeto. A gente sabe que hoje o piso nacional, que paga o piso dos professores, na realidade ele não é um piso, ele é um teto. Na realidade, o que nasceu para ser o mínimo dos mínimos, hoje é o que a maioria dos estados e municípios brasileiros pagam. Culpa muito mais dessa centralização de recursos na mão da União e falta aí de um novo pacto federativo. Mas a grande realidade é que esse projeto, embora meritório, ele tem algumas questões que precisam ser analisadas com calma. Nós aprovamos nessa casa uma PEC que estabelece que nós não podemos apresentar e aprovar nenhum projeto que aumente despesas para os estados e municípios sem a dotação orçamentária. Em que pese a autora ter colocado que por 5 anos a União estará subsidiando esses recursos para estados e municípios que não conseguirem arcar com essas despesas, 5 anos é um tempo muito curto. Nós estaríamos, de qualquer forma, infringindo, né, essa emenda constitucional, que eu acredito que ela vai ser promulgada. Além dessa questão, em relação a não aumentar despesas para estados e municípios, nós ainda temos o fato de que nós não sabemos o que significa essa fonte orçamentária definida pelo projeto. 5% da receita das casas lotéricas ou da Caixa Econômica Federal no que se refere à loteria. Esse percentual significa o quê? E o que cobriria em relação às despesas que estados e municípios não conseguiriam arcar para atender esse piso? Uma outra questão desse projeto que me chamou a atenção é que trabalha em cima do maior piso hoje pago no país, que é o piso do Distrito Federal. Mas o Distrito Federal tem um fundo constitucional, e eu fui socorrida aqui pelo senador Anastasia, porque não sabia o montante desse fundo. Eu acho que é na ordem de 1%, mas ele me socorreu dizendo que é algo em torno de 30 bilhões por ano que o Distrito Federal recebe justamente para custear despesas com segurança, saúde e educação. Então, generalizar e tentar tratar esta questão com base num ente da federação que tem recurso financeiro diferenciado é um pouco complicado. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Acho que é importante o projeto. Sou a primeira a defender os professores, sou professora. Falo isso com muita tranquilidade, porque uma das primeiras prefeitas do país a pagar o piso nacional dos professores quando prefeita e a hora atividade, a primeira do meu estado. Falo com muita tranquilidade que nós temos que rever essa questão, mas nós não podemos vender ilusão. Nós estamos aqui para entregar sonhos para o Brasil, para a população, mas vender ilusão, utopia, nós não podemos ter essa irresponsabilidade. Eu vou votar favoravelmente na Comissão de Educação, esperando que na CAI se ache uma solução para salvar o projeto, porque ele é meritório, mas da forma como ele está, eu vejo até inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Mas vou votar favoravelmente pela questão do mérito. Para discutir, senhor presidente. Senador Romário, para discutir também. Muito obrigado. Eu gostaria, tão somente, de maneira muito séria, de corroborar in totum
os alertas, advertências muito bem lançados pela senadora, querida amiga e distinta representante de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que colocou de maneira muito clara, muito precisa e extremamente proeficiente os pontos frágeis que me parecem do projeto. Mas, igualmente, espero que na CAI essas dúvidas sejam superadas. Muito bem, senador. Senador Hélio José. Senador Romário, o meu registro também vai ao encontro do que já foi dito aqui pela senadora Simone Tebet. Precisamos esclarecer melhor essa questão desses 5%, a origem, o que é, como é que é isso aqui. E eu acho que ela coloca com muito mérito a situação, então a gente aprova aqui, com o compromisso de NACAI, tentar esclarecer de onde é essa origem e como é que, de fato, a gente vai salvar e garantir tão importante projeto, porque, na minha visão, se a gente puder melhorar o piso dos professores sem gerar uma falsa ilusão, vai ser muito importante, né, senadora Simone? Então, eu quero só manifestar desta forma. Obrigado, senador Romário. Muito bem, senador. Senadora. Eu, como relatora do projeto, eu quero agradecer a compreensão dos senadores que se manifestaram aqui favoravelmente, embora colocando alguns pontos considerados frágeis. Eu acho que a instância mais importante para discutir essa questão dos 5% da Caixa Econômica, da destinação da arrecadação das loterias, o momento oportuno para discutir é na Comissão de Assuntos Econômicos, e por esta razão eu quero agradecer a compreensão de todos vocês, e é muito bom a gente aprovar um projeto aqui na Comissão de Educação, que enxerga, que julga o mérito e a valorização desses profissionais do magistério, que, como colocou muito bem aqui a senadora Simone, não quero rebater um pouco, não se trata de utopia, não, é uma realidade. A necessidade de valorizar os nossos professores do país com melhores salários, com melhor condição de vida, é uma realidade premente que está no dia a dia das crianças, dos jovens e dos adultos do nosso país. Professor valorizado, recebendo um recurso que possa lhe dar uma vida melhor, sem dúvida nenhuma, vai ter todas as condições necessárias para poder dar boas aulas, para fazer investimento na sua formação, na sua capacitação e, assim, garantir a segurança de uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. Então, muito obrigada pela compreensão, e eu sei que essa discussão em relação à geração de despesa que tem no projeto será muito bem debatida na Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigada. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o relatório. Os senhores senadores que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.